Olha que honra, o show Sedentarismo, direto de Oklahoma, a pessoa mais atleta, que mais usou esporte para mudar a vida, atleta de altíssimo nível e que acumula, além disso tudo, uma graduação máxima acadêmica, porque a Marília é pós-doc. Marília, a ideia desse canal aqui do YouTube e o podcast é ajudar as pessoas a darem um show no sedentarismo, tá bom? Então, primeiro assim, fala quem você é, né? Quanto tempo você está na área aí, só até chegar faculdade, mestrado, doutorado, pós-doutorado, já dá para todo mundo imaginar que faz um certo tempo. Conta um pouco as suas façanhas e o mais fundamental, uma dica para alguém que está sedentário agora, sair do sedentarismo. Super obrigado por me atender aí. Ok. Então, eu vou falar mais rápido sobre mim e menos rápido sobre sedentarismo. Assim, eu sou brasileiro, eu nasci no Brasil, mas eu fiquei andando de cá para lá, porque meu pai também era professor universitário, que nem eu. Então, meio que a minha vida já estava... eu segui os passos da minha família. Eu entrei para a Universidade de São Paulo, estudei biologia e química, daí eu comecei a fazer um mestrado em bioquímica, no departamento de bioquímica, passei para o departamento de ecologia, onde eu estudei ecologia química, então até aí parecia que eu estava indo nessa via, né, mais hard sciences. Uhum. Aí eu resolvi fazer o meu doutorado, porque eu sou tão apaixonada por ciência, pelo conhecimento, em estudos da ciência, sociologia do conhecimento científico. Então, eu defendi também na Universidade de São Paulo, daí eu vim para Virgínia, onde eu fiz meu pós-doutorado na Virginia Tech, também em estudos da ciência. Para gente, por exemplo, eu tanto fiz ciência, né? Publiquei coisas sobre receptor de célula de mamífero para Trypanosoma cruzi. Como eu queria entender como é que países como o Brasil, como países da América Latina, podiam melhorar cientificamente. Eu acho que a ciência tem um papel super importante, é um dos tripés da vida civilizada e democrática. Então, eu estava estudando ciência na periferia, e eu estudei o caso da doença de Chagas e alguns outros. Uhum. Só que eu tenho uma história pessoal meio complicada, e muita gente deve ter já ouvido falar disso, e infelizmente é muito pouco reportado. Tive uma história de abuso sexual na adolescência, e daí quando você tampa essas histórias, elas fermentam. E daí, quando chegou um momento, eu já estava, depois do meu pós-doc, estava em plena carreira científica, esse troço explodiu e eu tive uma tentativa mal sucedida, porque vocês estão me vendo, de suicídio. Foi Ainda aí... bem, ainda bem. Pois é. Aí eu resolvi ser coerente, agir como uma cientista, e perguntei para mim, qual foi, durante a minha vida, o período em que eu tive mais harmonia? Foi quando eu fui atleta, eu fui esgrimista. Eu acho que o esporte e atividade física, eles estão relacionados, mas não são a mesma coisa. O esporte competitivo, para uma criança, ele tem um papel importante. Meu mestre era o meu pai. Eu tive essa sorte de ter dois pais. Eu tenho o meu pai biológico e eu tinha o mestre. E o mestre mantinha um pouco a minha vida em ordem. Eu acho que esse é um papel que os técnicos têm, e isso é bem discutido aqui, que é de ser o surrogate parent. Quando a gente é adolescente, a gente briga com os pais, mas a gente não briga com o técnico. O técnico é o pai que segura a nossa onda. Eu Nunca acho que, tinha pensado nisso. Pois é. Eu acho que, em parte, eu estou viva por conta do mestre, que se chama Angelo Pio Bonafina. E você aceita uma bronca do mestre muito mais que você aceita do seu pai. Seu pai briga, você acha que ele está sendo malvado, injusto. Agora, o mestre fala,
faz isso porque você fez errado, dá bronca em você, e você fala, putz, eu fiz errado. Você entende que você fez errado. Então, o técnico ele tem um papel muito importante na vida do jovem. É uma coisa que o pessoal não fala tanto, né? Mas é. Então, a criança, eu acho que deve se envolver em atividade física por vários motivos. E aí eu queria parar de falar de mim, queria falar sobre sedentarismo. Antes um pouquinho de você falar de sedentarismo, tem alguns estereótipos que eu acho muito legal, porque vamos lá falar um pouquinho, você pratica powerlifting, ou aqui no Brasil levantamento básico, que é agachamento, levantamento terra e supino, e você quais são os títulos que você acumulou aí, rapidamente? É que é complicado. Eu ganhei mais campeonatos mundiais do que faz sentido, lógico. Mas vocês precisam entender que o powerlifting é um esporte muito esquisito. Ele tem mais de 40 federações internacionais. Então, ganhar um campeonato mundial não é tão supimpa quanto vocês imaginam. Mas foram quantos? Eu não faço ideia, cara. Mais de 20, 30, sei lá. Okay. Porque eu sempre competia na categoria aberta, apesar de eu ter 55 anos, porque, sei lá, geneticamente eu ganhei na loteria genética e eu sou forte. E só para dar uma magnitude também, Marília, a última vez que eu te corto, eu prometo, quantos quilos você faz no supino hoje? Com 55, se tiver mais ou menos aí. Não sei, faz tempo que eu não ponho a mão, mas uns 110. O meu 107,5 foi a minha marca alta com 53 quilos. Com 53 anos, é isso? 107 Não, 53 quilos de peso corporal. Tá. Eu fiz um supino, mas sem camisa de supino. Com camisa de supino, eu fiz 145 quilos. Mas meu cotovelo não aguenta mais, eu tô velha para isso. Agachamento, quantos quilos? Aguenta descer e subir de novo? Eu não sei, porque quando eu estava fazendo... Eu tenho vídeo de treinamento feito com 152 quilos, com repetições. Eu ia para uma competição e provavelmente isso daria 160 quilos. 152 já dá para todo mundo que é leigo entender que é peso demais. E terra, que é aquele que a gente pega do chão e levanta, quanto? Em competições, 175 quilos. Ok, todo mundo já entendeu, os leigos, que isso é peso para chuchu. Mas você ia falar da parte mais importante, que é o sedentarismo. Manda, é peso demais, eu não levanto nem perto disso. Na verdade, quando você fala, quando alguém que não é levantador de peso fala assim, quanto você levanta de peso? Aí, você não quer ser chato. Eu acho assim, a coisa mais besta que tem é atleta rançoso que trata pessoa que não é do esporte como se fosse um idiota. Primeiro que, assim, quando você levanta em quê, né? Porque, por exemplo, um cara que nem meu amigo Joel, que faz com 70 e poucos quilos, fez um arranco com mais de 130 quilos. Um arranco. Aí você fala, mas não é nada, cara. Você faz um terra com... só que o arranco não é um terra. O arranco você tem que imprimir aceleração a uma barra com mais de 130 quilos, ela tem que ir para cima, você tem que entrar embaixo, se equilibrar embaixo dela e levantar. Então, quando você levanta no quê, né? Mas é só para dar dimensão. Porque, por exemplo, quando qualquer pessoa que vai numa piscina de 25 metros fala, eu vou tentar nadar igual o César Cielo, ele tem que fazer abaixo de 10 segundos. É quase impossível. É só um atleta de alto rendimento mesmo. Esse não é o objetivo do canal, mas é só para a gente então, dar essa magnitude. Bora falar de sedentarismo agora. E bom você ter mencionado isso, porque todos os esportes vão ter uma medida que parece surreal. E a gente não deve se medir por isso. Eu vejo muita gente falando assim, mas eu nunca vou fazer isso, então eu não vou nem começar. Por quê? Então eu nunca vou resolver um dos 7 grandes problemas da matemática, então eu não vou nem estudar matemática. Excelente. Não é assim, a vida não é assim. Excelente. Então, vamos falar sobre sedentarismo. Sedentarismo, em primeiro lugar, é um conceito meio complicado, né? Como que você mede sedentarismo? Então, houve um tempo que eu estava escrevendo, tentando
dar isso para a Organização Pan-Americana de Saúde e eu descobri que a gente ainda não tem uma ferramenta boa para medir sedentarismo. Então, tem alguns surveys. Surveys são questionários que você tenta medir, por exemplo, o número de horas que a pessoa, no lazer dela, faz alguma atividade que a pessoa consiga identificar e que o profissional que está lendo aquela pesquisa consiga converter em alguma medida de atividade física. Mas não tem nenhuma ferramenta boa. Eu vou dar um exemplo aqui bem fácil para qualquer um entender. Pensa no seu amigo que é engenheiro de sistemas e que fica estressado atrás de um computador durante 9 horas no dia dele. Mas para chegar no trabalho ele também entrou num carro, sentou e pegou trânsito e ficou estressado numa posição com flexão de membros inferiores. Então, ele já piriforme e elipsoas dele já não estão curtindo essa parada, entendeu? Ele está todo ruim ali nas articulações dele. Daí esse cara faz se inscreve numa academia super show de bola. E ele vai todo dia, todo santo dia, 7 dias por semana. E ele passa o máximo tempo que ele consegue. Esse cara, na ferramenta, ele vai parecer como um cara ativo. Mas o máximo que ele consegue ficar dentro da academia antes de ser chutado é 2 horas. Às vezes, quando ele tem que fazer muito tempo no escritório, só 45 minutos. Agora, pega essa mesma ferramenta e aplica para uma faxineira que mora na favela de Paraisópolis, que é cheia de morro. Para chegar no ponto de ônibus, ela sobe e desce morro. Isso aí, para pessoas que sacam um pouco sobre cinesiologia, é um esforço muito significativo, tanto de gasto calórico, como de força muscular, como de propriocepção e percepção sinestésica. Aí ela chega no prédio rico e faz força pra caramba em posições, inclusive, bastante negativas, porque são esforços repetitivos em constante isometria de estabilizadores, acaba se machucando. E aí, quando ela preenche o questionário, ela parece como inativa. Porque no horário de lazer, que é o que conta, ela vai preencher que ela chega em casa e depois de lavar a louça e fazer comida, ela se senta na TV e dorme. Daí ela é uma inativa. Mas ela não é inativa, porque a gente não sabe como é que o dia dela é. E a gente ainda não tem ferramenta para medir isso precisamente, entendeu? Então, a gente precisa tomar cuidado com esse conceito. Provavelmente, essa faxineira, o que ela vai gostar mais de fazer numa academia é não algo que promova tanto mais gasto calórico e ganho de força, mas algo que previna a lesão. Então, o tipo de exercício que ela vai se sentir bem fazendo é diferente do tipo de exercício que o nosso engenheiro de sistemas vai se sentir bem fazendo e necessita. Então, se o cara que é o treinador, ele tem que, claro, o cara que é o treinador ele não vai treinar faxineira, tá? Porque faxineira não tem dinheiro para ter treinador. Nem trabalhador da construção civil, que a última coisa que o cara é inativo. Mas se ele tem algum horário de lazer, ele vai tomar cerveja e assistir televisão. Porque então, o corpo dele trabalha muito. Então, assim, o que eu queria dizer que a gente nem sabe exatamente, muito assim, medido, bonitinho, o que é sedentarismo. Então, é um desafio que nós temos, como sociedade, entender. Outra coisa que acho que é importante para todo mundo saber, que é a parte biológica. A nossa espécie, Homo sapiens, não é uma espécie inativa. Então, quando o processo de seleção natural meio que parou de acontecer, quando a cultura foi a parte predominante na manutenção da nossa espécie, então a gente parou de perder gene e modificar a população nessa base, a gente tem mais ou menos o mesmo genoma
que os nossos ancestrais de mais ou menos 200 mil a 30 mil anos atrás. Essa galera era qualquer coisa menos sedentária. Primeiro, eles eram nômades. Então, essa galera andava muito. Então, para os meus amigos do treinamento de força que falam que andar é bobagem, desculpa, mas andar não é bobagem. O ser humano foi feito para andar. A gente tem isso grudado lá no nosso cérebro e provavelmente no nosso genoma, porque a gente é uma espécie nômade. Botar um ser humano sentado o dia inteiro numa cadeira é mais ou menos que nem cortar as penas de uma ave que voa muito, tipo uma arara amazonense, que percorre quilômetros e quilômetros, corta as asas dela, põe ela numa gaiola bonitinha, de 2 por 2 metros. Desculpa, mas isso é a maior crueldade que você pode fazer com essa arara. O que vai acontecer com essa arara do ponto de vista físico, do ponto de vista biológico? Ela vai acumular gordura e ter atrofia muscular. Ela vai ter atrofia muscular, ela vai ter atrofia, principalmente a musculatura que está associada ao voo. Uhum. Porque ela vai começar a usar essa asa de maneira diferente. E se a gente transferir isso para o ser humano, por exemplo, com a caminhada, igual você falou? Gostei dessa pegada. Eu acho que assim, uma das coisas que eu lembro de quando eu estava na Runner ainda, um amigo meu, fisioterapeuta, falou assim: eu tenho síndrome de piriforme. Meu piriforme é geneticamente atrofiado. Uhum. Aí eu fiquei pensando, vamos fazer uma tentativa, assim, just humor me, vamos, só de brincadeira. Aí, por isso que eu não consigo agachar fundo. Meu piriforme não funciona. Falei, não, então vamos agachar fundo só com peso corporal. Bom, eu acho que eu não preciso dizer o que aconteceu. Depois de 3 semanas eu falei, então, né, cadê aquele piriforme que não funcionava? Para quem não sabe o que é o piriforme, é esse músculo aqui, ó. Quem estiver só ouvindo o podcast não vai dar para fazer. Beleza. Fica lá no... Muito obrigado. Então, tem uns mitos assim que as pessoas criam. No meu piriforme não funciona. Eu tenho, não, meu tendão de Aquiles é encurtado. Na verdade, você ensinando centenas de pessoas a agachar, eu aprendi que a pior coisa que você pode dizer pro cara é não é verdade. E a melhor coisa que você pode fazer é vamos fazer uma experiência. E a experiência não pode ser violenta. Você não pode botar uma barra nas costas do cara. Você tem que brincar. Então, chega uma hora e você fala assim, não, vamos agachar aqui igual a caipira aqui, vamos ficar conversando. Depois de um tempo você fala assim, então, né, e aquele tendão de Aquiles atrofiado, encurtado que você tinha? Como é que você está agachado? Como é que você está de cócoras se ele era encurtado? Não era encurtado? Pô, se ele era encurtado, você não ia conseguir fazer isso. Então, a pessoa se dá conta com uma experiência que tira ela do contexto daquilo que ela tem medo, que aquilo lá é um negócio que ela enfiou na cabeça dela, que não é encurtado, tá? É de boa. Isso não quer dizer que todo mundo vai agachar na mesma profundidade, porque existem diferenças anatômicas na articulação do quadril. Tudo não é problema certo. isso. Mas vamos pegar isso para o sedentarismo. Você falou 2 coisas riquíssimas. Uma, não é porque a pessoa fala que ela é sedentária que ela está condenada a ser sedentária pro resto da vida. Já estou assim faz muito tempo. E segundo, para evitar um começo violento, que foi o termo que você usou. Isso é muito legal. Vamos continuar aqui o caminho para a pessoa abandonar o sedentarismo. Vamos nessa. Boa parte das pessoas que é dita sedentária e que o médico fala que é sedentária, não é sedentária. Por exemplo, uma mãe de 3 crianças pequenas que não trabalha fora de casa e só cuida das crianças pequenas. Juro para você, pai, eu juro para você, ela não é sedentária. No entanto, isso não quer dizer que ela não precise de atividade física programada, que a gente chama de treinamento. Treinamento, na verdade, é um programa de exercícios físicos, que são atividades que são planejadas para não machucar ou para causar uma adaptação que a gente queira. Por quê? Porque essa mãe que não é sedentária, ela está gastando um monte de caloria, mas ela pode estar ficando gorda porque ela está comendo o resto da comida das crianças.
Quem é mãe e nunca fez isso está mentindo, tá? Porque toda mãe, eu sou mãe, eu fiz. Entendeu? Seu filho, você fica frustrado porque o filho não comeu o prato inteiro, começou a jogar macarrão na parede, e daí você leva, em vez de jogar no lixo, você come. Ninguém sabe por quê, a gente está querendo se enganar, porque o filho, né, o filho não comeu. Daí você vai ficando gorda e com dor nas costas. Mas por quê? Porque você é sedentária? Não. É porque o tipo de atividade que você está fazendo é repetitivo e está causando lesão. Então, são várias coisas diferentes. O cara pode não ser sedentário, mas pode ter uma enorme necessidade de um programa de atividade física controlado. Pessoa, opa, eu sumi. Você está me vendo aí? Não. É que, pronto, apareci de novo. Bom, Foi sem querer, desculpa aí. tá tudo certo. Pessoa realmente sedentária, em geral filho já cresceu, tem uma situação econômica razoável, ou então é muito pobre e tem uma ocupação em que ela tem que ficar sentada o tempo todo. Por exemplo, caixa de supermercado. Essas pessoas, em qualquer medida, seriam sedentárias. Uhum. Porque elas são a nossa arara presa na gaiola. Entendeu? Então, É isso aí. Tem um monte de coisa. Primeiro, o que a gente acha que atrofia, e não é nem atrofia, perde funcionalidade. Perder funcionalidade é mais do que atrofiar músculo, porque movimento é mais do que músculo. É capacidade de ativação. Ativação, então, vou te explicar o que é ativação. A gente, dentro do cérebro tem os centros motores. E no músculo tem uma galera molecular que responde à informação que vem do cérebro. Isso é a ativação. Então, o cérebro manda um comando. Isso não quer dizer que você tem que pensar. Ah, meu Deus, mas eu não estou pensando para a minha perna mexer e ela está mexendo sozinha. Uhum. Exato, porque o comando não necessariamente é consciente. A maior parte dos comandos não são conscientes. Então, o que a gente perde, em grande parte, é a capacidade de ativação. E de uma musculatura, de cadeias musculares, que aí eu vou voltar para meu papo biológico, são muito fundamentais, porque caracterizam a gente como espécie. Uhum. E são as cadeias que garantem a gente ser bípede, o bipedismo completo. São as cadeias de extensão e flexão de membros inferiores. Em outras palavras, sentar e levantar. Então, se a gente só senta com uma resistência que para a nossa flexão num certo ângulo, esse objeto a gente chama de cadeira, o que acontece é que ao longo dos anos a gente vai reduzindo a nossa eficiência em ativar essa musculatura. Tanto que você vê pessoas velhas, idosas, em sociedades tradicionais onde não existe cadeira, elas não têm dificuldade de flexão e extensão de membros inferiores. Agora, os nossos de 100, 150 anos no Japão agacha para pegar a hortaliça que ela plantou, né? Ela agacha completo, pega o alface e levanta. Eu diria mais que isso. Eu andei juntando umas fotos de National Geographic e tal, de vários lugares, Índia, África. Não, as pessoas mais velhas, como na nossa sociedade, estão mais cansadas. Então, elas passam uma parte grande do dia delas de cócoras, batendo papo, cuidando de criança, fazendo comida, mas de cócoras. Para quem estiver só ouvindo e não souber o que é cócoras, eu costumo explicar que é a posição de sentar no piniquinho, né? Bem lá embaixo, assim, com o quadril quase encostado no chão. Quantas pessoas assistindo a gente você acha que já tiveram filhos? Não tenho ideia, mas vou chutar metade das mulheres, vai, 30% para ficar na estatística. Então, galera, vocês que tiveram filhos, vocês sabem exatamente o que é a posição de cócoras, porque é assim que criança brinca. Elas naturalmente ficam agachadinhas, brincando com o Lego, ou sei lá o que, ou botando na boca o que não devem botar, não importa. Criança, a primeira coisa que eles fazem é ficar em pé, né? Para poder andar, você primeiro fica em pé.
é fazer uma extensão completa de membros inferiores. A criança nasce sabendo agachar. E o movimento é lindo, né, Marília? Analisando É biomecanicamente é perfeito. lindo. Mas vamos aqui finalizar esse papo para não ficar longo demais. Qual é a sua dica para quem está sedentário dar um show no sedentarismo? A minha dica é você, em primeiro lugar, fazer uma autoanálise bem honesta sobre o que você gosta de fazer e parou de fazer fisicamente. Estou falando sério. Muito Pode legal. ser que o que você mais precise seja treinamento de força, porque você já está com osteoporose. Mas se você lembra que você adorava dançar e é isso que você parou de fazer, esse é o caminho. Porque se você fizer aquilo que um treinador que nem te conhece direito fala que é o que você precisa fazer, a sua chance de não dar continuidade àquilo é estar entre 50% e 70%. Agora, se você parar e pensar o que eu gostava pra caramba de fazer e parei de fazer. Claro, se você gostava de pular muro e você tem 75 anos, talvez não seja a melhor coisa. Mas eu sugeriria você procurar um profissional de parkour. Você nunca ouviu falar em parkour. Mas a galera do parkour é muito gente boa. É legal. E eles vão achar um jeito. Eu conheço gente de parkour que trabalha com pessoas de 90 anos. Eles vão achar o equivalente a pular muro para você. Então, essa é a primeira coisa que eu acho que não existe ninguém que não goste de se mexer. Isso é uma ilusão. É uma coisa que a gente... Tem 1000 coisas que a gente acredita que são falsas. Esse é um falso conceito. Eu não gosto de fazer atividade física. E por que então tem tanta gente sedentária, Marília? Se as pessoas naturalmente gostam de se mexer, talvez seja essa chavinha para a gente caminhar para o fim aqui e dar um show no sedentarismo. Eu acho que tem alguns fatores importantes. Primeiro, é que essa ilusão, não vou falar mentira não é uma palavra forte. Essa ilusão é disseminada em toda parte. Uhum. Eu não gosto de fazer atividade física. E também porque atividade física é igualada a esporte. E daí a pessoa é exposta a padrões de performance que não são realistas. Não tem nada a ver com ela. Não é porque ela é menos, mas não são realistas. Então ela fala, bom, eu não gosto disso. Não é que você não gosta disso. É que isso não é isso. É um falso isso. Acho que quem está entendendo... É o que a gente falou lá no começo, né? Pensar em levantar 170 quilos para um sedentário é impossível. Nadar uma piscina de 25 metros em X tempo é impossível e praticamente pastel. Porque o que importa é nadar, o que importa é levantar algum peso, né? Descobrir o prazer de fazer. Se você gostava de nadar, mas você nem consegue fazer vários movimentos na piscina e você vai ser o mais lerdo, é possível que você bote na sua cabeça que você não gosta de nadar. E outra, tenta andar. Essa é uma das coisas que eu logo falo. Anda e deixa a cabeça ir para onde ela quiser. Porque eu tenho plena convicção de todo mundo gosta de andar. Porque nós somos uma espécie que precisa se locomover. A gente tem essa necessidade. A gente nasceu assim. Mas antes de mais nada, fazer essa pergunta. O que eu gostava pra caramba de fazer? E parei. Agora, se for uma pessoa que na infância foi reprimida, aí é mais difícil. Aí eu aconselho a pessoa a procurar um treinador, mas um treinador versátil. Que nem o Guilherme. O Guilherme pode dar uma lista, uma boa ideia. Faça uma lista de treinadores sensatos, que ajudem a pessoa a descobrir qual é esse caminho de entrada, de volta na reapropriação do seu padrão de locomoção, do seu padrão motor. Uau. É uma volta assim, bem-vindo à humanidade, tá? Vamos abrir a gaiola, deixar a arara sair, deixar as penas crescerem, mas essa arara que se passou muito tempo dentro da gaiola, os primeiros voos dela vão ser bem esquisitos. Agora, eu garanto uma coisa, ela vai gostar. É muito melhor voar esquisito do que ficar preso dentro da gaiola. Tá lindo. O seu tema vai ser Abra a Gaiola. E quem não ouvir ou não assistir não vai entender nada. Eu acho que todo mundo fica com essa dica aqui para a gente finalizar a gravação, que é
Abra a gaiola. Deixa Legal. sua arara voar esquisito, não tem problema. E deu um show no sedentarismo. Sensacional. Sensacional. Legal. Marília, super agradecido. Assim, muita coisa aqui nesse bate-papo. A dica é abra a gaiola e dê um show no sedentarismo. Lindo. Você é uma arara e araras estão todas lindas. Um beijo, obrigado. Um beijo.